quadrinhos, não vou lembrar ao certo qual foi o primeiro, mas assim, uma lembrança de criança, né? Provavelmente algum quadrinho da Turma da Mônica, Disney, super-herói, não me lembro ao certo, né? Mas eu me lembro de ver as narrativas em quadrinhos e não saber ler, essa minha memória de criança, e eu ficava tentando inventar o que eles estavam falando dentro de cada balão, assim, era muito louco, eu queria entender as histórias, às vezes eu pedia pra minha mãe ler pra mim, coisas bem desse tipo. E o que eu lembro também é que eu ia pra escola empolgado pra aprender a ler, porque eu queria ler os quadrinhos. Então já vinha aí uma paixão quase instantânea, né? Desde garotinho, pivete ali com as histórias em quadrinhos. Primeira lembrança de desenho que isso estimulou, também não vou me lembrar ao certo, mas com certeza foi ali, né, tentando copiar alguns desenhos. Eu tenho uma memória de eu pegando aqueles cartuchos do Atari, que tinha umas ilustrações incríveis, porque o jogo mesmo era 2 quadrados na tela, né? E você tinha que ter muita imaginação para ver aqueles quadrados como uma aventura que estava na ilustração. Eu lembro de criança tentar fazer aquele desenho de várias formas possíveis. Eu olhava e fazia e não saía, eu botei o papel em cima e traçava, também não ficava legal. Eu lembro dessa coisa assim, bem assim, a criança tentando entender como que alguém pode fazer aquele desenho. Acho que essa é a minha memória mais antiga. Não vou lembrar exatamente qual, tá? Mas depois disso, tudo que era história em quadrinhos que aparecia na minha frente, eu queria ler, olhar, ver e por aí, daí em diante. Na minha infância, quadrinhos era sinônimo de banca de jornal, né? Você tinha que ir lá no jornaleiro, eu pedia pro meu pai comprar, ele comprava as revistinhas, que era super barato, né? Essa coisa do mangá de hoje custa caro, o pessoal coleciona. Quando era pequeno não tinha isso, né? A gente comprava com centavos aí, porque vendia assim, muito mais, né? Quadrinhos sempre foi considerado uma leitura baratinha, né? Mesmo os quadrinhos super-herói, assim, era papel jornal, bem descartável mesmo. E assim, eu não tinha o menor cuidado, né? A gente comprava e ficava ali, a revistinha indo pra cima e pra baixo na casa. No máximo ia parar dentro de um caixote que minha mãe organizava, assim, só. Mas eram outros tempos, né? Essa coisa do quadrinho ser algo pra gente guardar foi mais com os mangás, mas não quando começou a ser publicado aqui. Os primeiros mangás que eu tive contato eram os mangás do Japão mesmo, na Liberdade, que eu lembro que meu pai comprou um mangazão que era... Eu peguei aquele grossão que tinha várias histórias, né? Isso, na época, explodiu minha cabeça, porque primeiro que era preto e branco, segundo que era uma coisa completamente diferente do que eu estava habituado, né? Eu lembro que tinha uma história do Super Mario World. Olha só, tinha uma história do Super Mario World. E eu falei, caramba, como assim tem uma história do Super Mario aqui, né? E, sim, coisa que eu jamais imaginaria ver uma criança brasileira, né? A indústria de games não estava aqui, né? Nada disso, não tinha internet pra gente ser informado. Então, de repente, apareceu um mangá com a história do Super Mario, pra mim foi um negócio louco, assim, né? Salvo essas exceções de alguns mangás que a gente começou depois a comprar, eu e minha irmã, nas livrarias da Liberdade, né? Tinha a livraria Fonomaga, a livraria Sol. Aí eu de repente me deparava novamente com aquela situação da criança que não sabia ler, né? Só que eu já era adolescente, né? Que eu pegava os mangás, mas eu não sabia ler japonês. E ainda não sei, né? Era o que tinha, né? A gente chegou até a coleção do Slandunk completa em japonês, porque eu sempre achei incrível assim, a narrativa, visual, tudo. Eu tentava ler algumas partes, entendendo o contexto ali, porque eu queria muito saber a história, né? E eu dizia na época que, nossa, isso aqui nunca vai vir pro Brasil traduzido, né? E veio, né? Nós sabíamos mais tarde que isso ia acontecer. Mas era bem diferente nesse sentido, né? Hoje os quadrinhos ele tem um aspecto mais de colecionismo, de você guardar, colocar na estante, mas quando eu era garoto era uma coisa um pouquinho mais descartável, né? Eu acho que uma das primeiras vezes que eu organizei os meus desenhos em um certo lugar, em ordem cronológica, foi um caderno que a minha mãe comprou pra mim no supermercado, que tinha a capa do Sonic. Naquela época, ter um caderno com uma estampa de alguma coisa de videogame, de programa de TV, era assim, impossível. As capas eram feias pra caramba, assim, era tipo uma foto de um coqueiro, eram uns negócios feios assim, sabe? Uns modelos ali com calça jeans, era bizarro, né? E aí, de repente, o caderno do Sonic, eu quis comprar um caderno pautado, e eu falei, esse aqui vai ser o meu caderno de desenho. Ele tinha ali 96 páginas, eu tenho ele guardado até hoje, tá? E ali eu quis lotar de desenhos. Durante todo esse ano eu vou encher o caderno de desenhos, tá lá guardado, e no meio desse caderno tinha algumas historinhas, algumas coisas que eu fazia. Eu acho que você ia perceber muita coisa de videogame ali, né?
Muita referência a videogame, muita referência a dinossauro, robôs, que era coisa que na época que eu era criança todo garoto gostava, assim, né? Eu acho que aí depois, mais pra frente, eu fui fazer realmente uma história em quadrinhos minha. Não lembro ao certo quantos anos eu tinha, devia ter uns 10, 12 anos, assim. Que aí, bom, sempre fui muito fã do Mega Man, talvez dê pra perceber, vendo uns monte de boneco que eu tenho. O bom é que não tem tanta coisa assim, se eu fosse colecionar tudo, se eu fosse fã do Super Mario, eu tava lascado, né? Star Wars, eu tava lascado, mas eu gostava muito do Mega Man, e na época eu já tinha ali já teve o estouro do Cavaleiro do Zodíaco, essa narrativa dos animes, né, que é mais dramática, tudo. E eu fiz ali uma história que é basicamente um simulacro de Mega Man, né? Era um personagem que tinha uma armadura e a armadura dele era igual do Mega Man. Acho que como todo garoto que talvez goste de um super-herói, ele faz ali um sub-Superman, um sub-Naruto. Eu fiz um sub-Mega Man ali nos meus 10, 11 anos de idade, né? Natural, assim, pra criança. E eu decidi que cara, eu vou fazer essa história inteira, eu vou seguindo. E eu fiz ali só no lápis mesmo, foram 4 volumes de 200 páginas cada, que teve uma leitora que foi a minha irmã, né? E acho que foi ali o quadrinho que eu fiz mais assim, com afinco, até ali os 15, 16 anos, e aí eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar fazer alguma outra coisa diferente a partir de agora. E aí no meio do percurso às vezes tinha trabalho de escola, tinha que fazer uma história em quadrinhos, aí eu fazia, mas assim, eu não tinha a menor noção técnica, a menor noção de materiais, nem nada, eu simplesmente ia fazendo e fazendo da forma como que eu tinha na minha mão, que era lápis, borracha e papel dobrado no meio. O meu primeiro fanzine veio ali em 2003, nos eventos de anime, foi no AnimeCon a minha estreia. Esse evento nem existe mais. Eu preparei um material para esse evento, uma história que é inédita, né? Eu tava com bastante receio de participar, porque eu imaginei que as pessoas que fossem lá fossem profissionais, né? Super desenhistas, eu não tinha a menor noção de nada, eu tinha ali meus desenhos para 17 anos. Minha irmã falou, vai lá ver como é que é o nível do pessoal. O que eu vi é que o pessoal fazia um negócio de xerox, era super simples, capa preto e branco, assim, era o começo do começo, né? Pô, acho que algo assim eu até consigo fazer, não tá um negócio tão absurdo não. Obviamente um formato desse é impensável nos dias de hoje, tá? Quem estiver começando os quadrinhos, você não pode chegar com um negócio de xerox que não vai pegar nada bem, mas na época até era aceitável. Se alguém tinha uma capa colorida, você já era destaque. E lá eu comecei com as minhas 30 humildes cópias, né, vendendo ali no primeiro evento que eu participei e desde então não parei mais. O evento, o primeiro que eu participei, é um marco, né? Porque foi a primeira vez que eu apareci com um quadrinho pro público, feito de xerox, mas que pessoas estranhas leram a minha obra, né? Uma coisa que eu fiz. Foram 30 cópias de xerox, que eu mesmo grampeei em casa. Eu lembro que eu fiz ali uma capa colorida e me custou muito caro e eu vendi eles a um preço mais barato do que o que eu paguei para imprimir as revistas. Eu queria ter a experiência de alguém lendo minha obra. Era uma época que você não tinha rede social, não tinha esse tipo de interação tão fácil, então a gente trocava e-mail. Ainda tinha umas pessoas que trocavam carta, tá? Mas a gente trocava e-mail. Os leitores conversavam direto com a gente. Para mim foi uma sensação muito incrível ter alguém que ia ler a minha obra, alguém randômico que eu acabei de conhecer. Foi aquele momento que eu decidi que era o que eu queria continuar fazendo. Conforme os anos foram passando, a gente vai naturalmente pensando em formas de você progredir, né? Não só tecnicamente, mas também, poxa, será que dá para ir além de ficar fazendo impressão de xerox? Pô, por que a gente não vê muito quadrinho de autor brasileiro no mercado, né? E eu comecei a ir atrás, comecei a querer entender por que não tinha muitas publicações brasileiras no mercado, eram praticamente todas estrangeiras e, bom, se é uma coisa que depende de mim, sei lá, desenhar melhor, ter histórias melhores, tecnicamente amadurecer, isso com o passar do tempo eu consigo fazer, mas é só isso mesmo? E aí começou uma outra jornada de entender melhor o terreno que eu estava pisando e se o que eu queria fazer da minha vida era possível no país onde eu vivo. Eu queria trabalhar com quadrinhos. Eu queria poder fazer ali, né, o meu trabalho, minha obra, quem sabe fazer disso o meu trabalho principal. Mesmo sem ter ideia de como era esse mercado, mesmo sem ter ideia, né, de como que as coisas aconteciam, se era possível, se não era. Quanto mais eu cavava, mais bifurcações eu encontrava, mais surpresinhas eu descobria, e levou uns bons anos para entender como as coisas funcionam por aqui. Eu procuro encarar as coisas do ponto de vista de diagnóstico.
né? Eu olho, tá, é assim, assim, assado, isso leva aquilo, aquilo leva isso, e se você fizer isso vai acontecer aquilo. É quase como um grande tabuleiro de xadrez, assim, né? E a partir desse diagnóstico é que eu vejo ali caminhos para você sobreviver e seguir adiante, né? É o lado mais racional da coisa, né? Tem um ditado que diz assim: os fatos não se importam com a sua autoestima, e de fato não se importam, tá? Então já fica um aviso para as pessoas que se você desistir do que você quer, ninguém vai se importar, absolutamente ninguém. É só você que vai virar um frustrado, chateadinho, porque você não atingiu o potencial que você achou que você podia atingir, que você não se tornou a pessoa que você gostaria de ser, porque você ficou desanimado com as circunstâncias, pelas coisas serem como são. Então, sabendo disso, se a coisa importava para mim, ter essas informações é uma coisa absolutamente valiosa, porque me fez tomar as decisões do que poderia ser feito e principalmente do que não fazer. Então, uma das minhas apostas era o seguinte: olha, eu acho que se a gente formalizar de alguma maneira, construindo um selo, uma marca, a gente consegue ter uma identidade um pouco mais perceptível para o público, né? Eu acho que isso se torna até mais forte do que uma pessoa sozinha, um Tiago, em meio a tantos Tiagos, aparecendo com uma história em quadrinhos. Eu acho que ter um selo, uma marca que você cria ali, que você estabeleça essa identificação possa gerar frutos um pouco melhores assim com o público, sobre o que a gente está tentando fazer aqui. E eu comecei chamando algumas pessoas para esse selo, poucas, né, que eu conheci ao longo dessa pequena trajetória até então, ali em meio a eventos e etc, né? E o que eu combinei com eles foi o seguinte: eu não sei no que vai dar isso aqui, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Pode ser que daqui um ano a gente não esteja mais fazendo isso, 2 anos ou meses, mas enquanto a gente tiver nessa parceria, que seja positiva para todo mundo que está aqui. Então vamos tentar pelo menos, juntamos materiais que a gente tinha um volume maior de impresso, acho que a gente consegue um desconto em uma gráfica, né, individualmente. Então, sabe, pequenas coisas assim que foram vantajosas naquele momento, né, colocando o selo da CRAS na capa, e a gente foi. Naquele primeiro momento, a gente só pegou as obras que já eram dos autores, colocamos o selo na capa. Conseguimos, de fato, um certo barateamento no curso individual, mas era mais uma junção só, ainda não era ali uma editora, um estúdio, eu não podia nem chamar de coletivo aquilo eu chamei de CRAS Editora, mas na época eu não tinha a menor ideia do que era uma editora, tá? Não tinha a menor ideia porque eu não conhecia o mercado, as portas não se abriam para mim, e eu costumo dizer que eu montei a CRAS Editora porque as editoras não abriram as portas para o Thiago Spiker. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que isso precisava ser feito. Transformar uma obra em um livro, né, em um produto, eu fui aprendendo na marra, fazendo. Né? Eu não sabia nem para que servia um ISBN. O que é ISBN? O que é uma ficha catalográfica? Para que precisa disso? O que é lombada quadrada, lombada canoa, melhores formas de você diagramar uma capa, né, sinopse, registro, onde que eu registro minha obra? Eu não sabia nada. E assim, a gente foi de fato, né, se organizando, tentando aparecer, eu fui arriscando aos poucos. Aquele pessoal, eles acreditaram junto comigo, porque tinha o trabalho deles ali também, né, mas ainda assim a coisa era muito difícil. A gente foi ali em 2008, 2009, 2010, tentando ir para evento, né? Não eram muitos, os eventos ainda eram pequenos, já estava crescendo, já pelo menos pegava um pátio de uma escola, alguma coisa assim, mas a nossa aparição sem ser evento era nula, né? E naquela época eu já sabia que a internet ia ser o caminho, eu já sabia que para poder viabilizar o que a gente fazia, eu não deveria ir para o mainstream, eu não deveria tentar a banca de jornal, as grandes distribuidoras, porque não tinha a menor condição de eu sobreviver financeiramente, de sequer entrar como player no mercado. E aí eu tentei botar os quadrinhos online, não vingou. Eu tentei montar a comunidade do Orkut, não vingou. Eu tentei fazer fotolog, não vingou. Eu tentei fazer blog, não vingou. Nada disso era muito o meu perfil. Até que você teve a ascensão dos vídeos do YouTube. E ali eu falei, isso sim é uma coisa que eu me vejo fazer. Eu sou o Thiago Spiker e você está no CRAS Conversa Oficial! Perguntaram pra mim que eu vou fazer umas considerações a esse respeito.
Eu cheguei a fazer um canal piloto de teste e em 2013, exatamente 10 anos depois, foi que eu abri o canal. Comecei a falar um pouquinho sobre esse universo dos quadrinhos, um pouco do que é essa experiência que eu tinha para compartilhar com as pessoas. Qual que era a minha aposta? Não adianta eu tentar competir com o Homem-Aranha, com o Superman, com os Cavaleiros do Zodíaco, porque eu vou ser simplesmente massacrado por franquias desse tamanho, né? Eu acho que a única coisa que eu tenho que essas franquias que chegam aqui não tem é que eu sou um ser humano, um brasileiro como todos os outros que aqui estão. Então acho que eu posso, como um ser humano, como uma pessoa igual a quem está me assistindo, passar um pouco dessa experiência que talvez as pessoas queiram saber. E ali eu comecei o canal focado, né, nessa parte do desenho, da ilustração dos quadrinhos e tudo mais, né. Pouco tempo depois foi que eu decidi que a Crasal teria que assumir um novo formato editorial, né. A gente sempre trabalhou ali com o formato grampeado, né, como se fosse revistinha de banca. Eu queria fazer agora, a partir de agora, lombadinha quadrada. Já se discutiu o conceito de graphic novel, de quadrinhos com a lombada quadrada, com aparência de livro, porque você agrega valor, o valor percebido, né, nesse tipo de formato pelo público é maior, né. Pode ter o mesmo número de páginas, mas se um está grampeado ou está com lombada quadrada, a percepção de valor é completamente diferente. Eu precisava fazer uma transição. E aí eu quis explorar uma obra um pouquinho, vamos dizer, de teste, que eu fiz um quadrinho chamado Vírus. Um quadrinho de terror, baseado numa lenda urbana. Ele era curtinho e a ideia era soltar ele online, porque eu queria ver se as pessoas que estavam acompanhando o canal se queriam ler a história. Porque tá de graça, né? Será que eles vão ler a história? E o quanto isso geraria das pessoas quererem ter o material impresso. Eu fiz uma tiragem limitada, fiz 200 exemplares, era pouquinho na época. Coloquei ali um card junto, né, uns itens exclusivos. Esse foi um dos pontos de virada da história da Cras. Primeiro porque esgotou muito rápido. Todo mundo quis aquele quadrinho. Vendeu muito fácil. Era uma história one shot. Nessa época eu já tinha percebido que fazer série não rolava. Tinha que ser one shot, história completa. O leitor se sente mais tranquilo para dar uma chance para ler a obra. Esse negócio de, continua na próxima edição, ele fica com receio de começar a ler, né? Então eu fiz isso, liberei o online e eu também consegui ter a experiência de que a obra estando online, ele ajuda a vender o impresso. Tem gente que fica com medo de que não vai vender porque já leu online, mas é o contrário. A pessoa que só leu online e não compra o impresso, ele já não ia comprar mesmo. O online, muitas pessoas leem online e compram o impresso porque gostaram da obra. E tem muitas pessoas que só compram o impresso porque preferem ler o impresso. Teve essa experiência, né, o quadrinho esgotou, eu acabei fazendo mais uma tiragem adicional que também está esgotada, né. Cogitaram, até hoje me pedem ainda para reimprimir isso daí, mas eu falei, não vou. Aí eu cheguei até a abrir um Catarse na época, falei, se bater pelo menos o preço de custo, eu faço. Querer atender, eu quero, mas, né, tem um valor aí de investimento que eu não posso perder também, né. Então, dá para pagar uma tiragem? Eu fiz, não bateu, não foi suficiente. Então agora é só online e até hoje só tá online. E hoje o Vírus virou aí um dos quadrinhos raros aí da Cras. Deixa eu pegar aqui. Que esse daqui virou aí um dos quadrinhos raros da Cras, né, ó. Tá até com o cardzinho que vinha, que esse cardzinho também já era, né? Então virou aí um dos quadrinhos raros da editora. Esse daqui é fininho, né? Foi realmente a primeira vez que eu fiz uma lombadinha quadrada. Vendeu muito rápido essa história, é uma história de terror urbano, né? Chegou até a ser mencionado em algumas revistas da época, né? E naquele momento eu decidi que todas as obras da editora tinham que ser num formato mais de livro, assim, né? Ou graphic novel, novela gráfica, como você preferir chamar. Bom, a partir daquele momento a gente começou a fazer outras obras, né, nesse formato editorial um pouco mais grosso, vamos dizer assim, né? Vírus era uma obra curtinha, ainda até meio experimental, eu diria, mas eu sentia que eu precisava ter, assim, agora uma história minha que fosse me representar durante muitos anos. Até porque naquele momento muitos autores brasileiros começaram a surgir e ganhar destaque. E olha, se eu não tiver ali uma obra de impacto, eu vou ficar para trás. Não passei por tudo isso para morrer na praia. Me veio a ideia de algo sobrenatural, algo que as pessoas se interessariam. Peguei o tema ali da viagem astral, da paralisia do sono, né, das entidades das sombras, que era um tema que eu gosto, né? Era uma época que falar também essas coisas de terror, creepypastas da vida, estava em alta. E aí eu fiz o quadrinho Espectros, Paralisia do Sono, publicado em 2016.
Esse quadrinho de fato causou impacto, até então era a melhor história que eu tinha escrito, personagens também. Teve uma aceitação muito, muito boa. Foi o primeiro quadrinho que eu ganhei um prêmio, graças a vocês que votaram em mim naquela época, né? A premiação era aberta, né, para o público votar e vocês podiam selecionar a obra, qualquer obra, desde que fosse respectiva ali do ano vigente. Ganhei o prêmio Ângelo Agostini e também, anos mais tarde, foi o meu primeiro quadrinho a ser publicado no exterior. Então, Spectros foi um ponto de virada para mim. Mais um, né? É uma obra que ela me representa muito bem até hoje, assim, como fosse ali um cartão de visita para quem quer conhecer os quadrinhos da Kras, quer conhecer um pouco sobre a obra do Thiago Spyker. Spectros até hoje é uma obra que eu fiz muito com coração, assim. Não que as outras eu não tenha feito, né? Mas essa em particular, eu tenho ali um carinho por ter sido esse ponto de virada. Bom, o que mudou daquela época lá pro comecinho de 2003? Cara, muita coisa. Eu vou falar para vocês que hoje sim está mais fácil. Hoje você tem crowdfunding, hoje você tem rede social, hoje você pode fazer anúncio pago. Hoje você, como mero mortal, pode tentar fazer uma imagem, pelo menos a informação de que existe um quadrinho seu, chegar, né, a mais pessoas. Se vai comprar ou não é outra história, mas pelo menos chegar ali, você tem plena condição. Hoje você tem um monte de evento acontecendo quase toda semana. Pelo menos aqui em São Paulo tem muito evento ali, feira de livro, de quadrinhos. Você tem aí venda por internet, é uma coisa mais comum, natural. No começo as pessoas tinham receio de comprar pela internet. Hoje é super normal. Então hoje sim está muito fácil em comparação com o começo, que não tinha nada, né? A gente não tinha nem máquina de cartão, cara. Não tinha como você ter. Eu vou pro evento, era só dinheiro. Hoje você passa Pix, passa cartão de crédito, você pode ter sua maquininha. Muita coisa facilitou sim, mas em contrapartida, o fato de você ter muita facilidade pode ser um problema também, de deixar algumas pessoas um pouco mal acostumadas. Também podar um pouco dessa criatividade, porque quando você tem pouco recurso para fazer uma coisa, você tem que se virar com o que você tem, você vira meio survivor, né? Pouco que você tem que adaptar para conseguir fazer aquilo dar certo. Então a escassez também nos ensina muita coisa, sair dessa escassez, não viver na escassez, sair dessa escassez, encontrar ali as ferramentas certas para sair, né? Valorizar cada oportunidade, aquele único tiro que você tem, cara, isso aqui tem que dar certo, porque se não der certo aqui, a consequência negativa vai durar aí uns 4, 5 anos para eu conseguir me reerguer. Isso me ensinou muito, eu, Thiago. Hoje, você consegue fazer uma coisa com várias camadas de proteção, ou pelo menos a ilusão dessas camadas de proteção. A verdade é que quando uma coisa ela é real, você não tem uma rede para te proteger, para te segurar, você tem um comportamento completamente diferente. Eu acho que isso me ensinou muito e eu acho que é uma coisa que, para os mais jovens, tem muito aprendizado importante aí, de não ter uma rede de proteção. Acho que, resumidamente, os pontos de virada importantes assim, na criação. O quadrinho do Raf, o quadrinho da Vírus, o Spectros, a primeira Comic Con que a gente participou, o livro Desenhando Cabeças. Foram alguns momentos importantes, né, e marcantes. Tiveram outros também, por exemplo, o quadrinho do Velho do Papelão, foi o primeiro catarse de uma obra inédita que a gente fez mesmo. Foi um dos projetos editoriais mais bacanas que a gente desenvolveu, porque tiveram ali os convidados. A gente fez o outro quadrinho que hoje é raro, da Caça Crônicas do Velho, e deu certo o catarse. A gente fez a arrecadação, passou da meta, fizemos uma grande festa, teve essa brincadeira cross-mídia com a série do canal de Halloween. Então o Velho foi também um evento muito importante. Depois a gente fez Hacking, fez Prisma, foram obras que também foram ali pro Catarse. Teve um momento em que eu ampliei a loja, né, virtual ali, onde eu tenho material de desenho, tenho também os papéis especiais para quadrinhos. Então tudo que é relacionado aqui à produção de quadrinhos a gente tenta fazer, tenta ver com oportunidade de negócios. Também me amadureceu muito ao longo dos anos o lidar com pessoas, né, o lidar com a equipe. Tem momentos bons, tem momentos difíceis. Tem pessoas que ficaram pelo caminho, tem pessoas que se afastaram. E isso é natural, é normal em qualquer trajetória. Foram experiências assim, bastante únicas, né? Da história que eu tive, da experiência que eu vivi com as pessoas. Continuo tendo. Sei que pode acontecer, vou conhecer mais pessoas. Possivelmente outras pessoas podem ficar pelo caminho no futuro, podem seguir outras direções. Eu acho que a história ela continua sendo escrita. E vão ter outros pontos de virada, vão ter outros momentos importantes que vão definir uma direção nova, porque a gente nunca pode ficar sempre repetindo a mesma fórmula. Os tempos mudam, as coisas evoluem, as coisas se transformam, o que você fazia há 5 anos atrás dava certo, hoje não dá mais. As pessoas mudam,
também. Eu acho que muito de você ser dono da sua trajetória tem a ver com você ser capaz de ser único na sua visão de mundo e você ser capaz de se adaptar às mudanças, se reinventando, sem deixar de ser quem você é. Eu acho que a Crasa é muito isso. Bom, foram muitos projetos que a CRAS foi fazendo ao longo dos anos, né? A gente trocou a linha de livros didáticos, a gente chegou a fazer alguns projetos em Catarse, depende do projeto, outros quadrinhos de autor também. E agora, neste ano de 2023, nós estamos com um novo projeto de quadrinhos que é o Animarium, Os Amigos Secretos, autoria minha e da Juliana Canton. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Canton, eu tenho 20 anos, estou aqui trabalhando com o Thiago como estagiária, desenhista, né, de quadrinhos. Esse projeto, a ideia surgiu de uma ilustração que eu fiz há um bom tempo atrás, de uma garota saltitante, alegre, com um ser estranho na mochila dela. Bom, o Animarium vai contar a história da Becca, que é a nossa protagonista. Ela é uma menina super extrovertida, gosta de andar de patins, não gosta de ir pra escola. Eu coloquei muita coisa minha nela também. Uma história que fala da relação de uma criança com um animal fantástico, assim, né? Um animal que talvez não seja do nosso mundo. E aqui na casa a gente nunca teve um quadrinho cujo o tema envolvia essa coisa do mascote, né? Um dia, ela resolve ajudar uma senhora que estava precisando de ajuda, né? E depois que ela oferece ajuda para essa senhora, ela recebe uma espécie de presente, um presente meio misterioso, né? Uma caixinha. E aí a senhora fala para ela que esse presente, né? Essa caixinha, ela tem que tomar muito cuidado, né? Guardar com ela o conteúdo dessa caixa e não mostrar para ninguém, porque caso ela siga essas regras, ela vai poder obter muitas vantagens sobre isso, né? Então é uma espécie de presente secreto que essa senhora oferece pra Becca. E dentro dessa caixinha, né, do presente, é nada mais, nada menos do que um bichinho de estimação, né? Uma espécie de animalzinho de estimação, um sapinho chamado Flip, que dá a Becca habilidades especiais, como por exemplo subir paredes, grudar em objetos, saltar longas distâncias, fazer parkour. Eles começam a ter essa relação muito legal de bichinho com dona, né? Uma relação de amizade, se dão super bem, um complementa o outro. E o Flip fala também conseguem trocar uma ideia. Até que um dia eles começam a ser perseguidos por uns bichinhos meio estranhos, assim, meio diferentes do que o Flip é, né? Porque até então a Becca esconde o Flip só pra ela. E ela sabe que aquilo não é normal, né? Mas os bichinhos que começam a aparecer pra eles são muito diferentes, assim, são mais sombrios, parecem que eles querem de fato machucar. E daí a Becca acaba tendo que descobrir que ela não foi a única a receber esse presente. Conhece outras duas crianças, a Vivi e o Nico, que também receberam um presente dessa mesma misteriosa senhora. E a partir daí, então, eles têm que embarcar, né, nessa aventura, nessa jornada, pra descobrir quem que é essa tal senhora misteriosa, por que ela deu esses bichos pra eles três, o que são realmente esses bichos, e também o que são as criaturas estranhas e sombrias que passam a perseguir eles, né? Nós estamos com essa campanha aberta no Catarse, né? Vai até ali mais ou menos o final do mês de novembro, pouco antes da Comic Con, que é o momento em que o quadrinho vai ser lançado. A nossa campanha, como o Thiago comentou, ela está com algumas recompensas exclusivas, que inclusive é a primeira vez que a CRAS faz. Uma dessas recompensas é uma eco bag, um kit, né, com uma eco bag exclusiva, de uma estampa exclusiva, uma cartela de adesivos e um chaveirinho, tudo no mesmo kit. O chaveirinho, inclusive, é impresso em 3D, em resina. Tá uma recompensa muito bonitinha, assim, né, diferente do que a gente costumava fazer aqui. E a outra recompensa exclusiva é uma estatueta, um diorama mesmo, em 3D também, dos três bichinhos principais da história, né? A Krilha, o Flip e o Koji. Um item de colecionador aí, que vai ficar bonito na estante por muito tempo aí, se vocês quiserem adquirir.
Nós estamos desde o começo do ano fazendo esse projeto, né? Eu e a Ju aqui, todo o brainstorm do conceito, roteiro, já tinha ali as ideias, né? O enredo principal já tinha meio que bolado, eu sentava com ela, a gente ficava discutindo as ideias. Cara, que a gente fluiu muito bem, né? A gente se deu muito bem desde o início, sempre nos demos bem, desde quando eu era criancinha, eu dava aula pra ela, a gente sempre se deu muito bem. E hoje continua não sendo diferente, né? Então a gente está trabalhando duro aí desde o começo do ano para agora, e ter uma campanha, né, de pré-venda é muito bacana, e sabendo que tem ali uma deadline, né, que a gente precisa cumprir, e uma grande festa que é esse lançamento no evento, nos educa também, eu como, né, não posso me dizer meio que orientador da Juliana, né? Que para ela é a primeira obra que ela vai publicar, eu já estou há muito tempo. Eu acho que ensinar para ela todas essas etapas, né? Cara, nós temos uma data, tem todo um processo para o quadrinho ser concebido, mas quando sair a gente tem toda essa divulgação, todo esse trabalho aí. Acho que é muito importante, né? Para ela amadurecer profissionalmente e conhecer, né? Todo esse processo de produção, de divulgação, de vendas, de lidar com o público, né? E também os bastidores aqui de criar. Bom, fazer parte desse projeto para mim tem sido uma experiência muito gratificante, porque eu tenho aprendido muita coisa, tenho consciência de que fazer parte disso, né, fazer quadrinhos no Brasil, tá tendo a oportunidade de imprimir, ter um quadrinho impresso bonito, e vender ele em eventos, assim, logo de começo, né? Eu nunca fiz isso antes, primeira vez, tô praticamente começando a carreira e tendo essa oportunidade de fazer isso logo no início. Eu sei que não é o normal, eu fico realmente muito privilegiada de ter me concebido essa chance, né? Então eu quero agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, quero fazer o melhor disso possível, né? E eu tenho muito esse pensamento de que eu quero entregar um trabalho bonito também, né? Muitas vezes até me passou pela cabeça, nossa, será que eu tô dando o meu melhor mesmo? Será que isso aqui tá ficando bonito? Eu quero que fique bom, eu quero que as pessoas gostem. E eu também tenho consciência de que o Thiago não escolheu, assim, ele não foi passando portfólio por portfólio e caçando pessoas pra trabalhar aqui, né? Ele não me escolheu porque eu tenho algum tipo de traço diferente, sou tipo melhor artista de todas, não tem nada disso. A gente tá trabalhando junto porque a gente teve uma jornada já de muito tempo, né, juntos nisso. Então, bom, dito tudo isso, eu espero de coração que vocês gostem desse projeto que a gente tá fazendo. Dá uma olhadinha no Catarse, se puder, deixa um apoio também. Não é um projeto que é um projeto fantasma, né, a gente realmente tá fazendo isso, estamos colocando nosso sangue, suor e lágrimas nisso. Mas enfim, espero de coração que vocês gostem desse projeto que a gente está fazendo. Olha, eu acho que para todo mundo que quer fazer histórias em quadrinhos ou montar o seu próprio estúdio, seja sua intenção de trabalhar com animação, com algo, né, que seja relacionado a artes, o que eu digo para você é: as coisas não vão ser fáceis, as coisas não vão ser rápidas de acontecer. Você precisa ter maturidade e sabedoria, ter sempre uma autocrítica com relação ao que você está fazendo, né? Pé no chão, cara. Sempre pé no chão. O que mantém um negócio de pé é o que é concreto. É de fato, você está conseguindo vender o seu trabalho, você está conseguindo clientes com o que você faz, você está realmente conseguindo se desenvolver, tá? Olhe de forma concreta o que está dando certo e o que não está. Eu gosto de dizer que nada é impossível, mas você tem que ter a serenidade de analisar a sua realidade, do local em que você está, o momento que você vive, o país que você vive, dentro dessa realidade você trabalhar com as peças que você tem. Eu sei que é legal citar Walt Disney, Will Eisner, Takehiko Inoue, Akira Toriyama, né, essas figuras assim, mas eu acho que mais importante do que você conhecer a história desses grandes aí, para você se inspirar, é você ser capaz de olhar para você mesmo, querer ser você mesmo, querer ser dono da sua própria trajetória. Não tente ser o Walt Disney, não tente ser o Akira Toriyama, porque todo mundo que tentou ser eles não conseguiu. Só tem um Walt Disney, só tem um Toriyama, só tem um Eiichiro Oda, só tem um Will Eisner e só tem um de você. Seja você dono da sua história, seja capaz de moldar aquilo que você quer construir. Tenha sempre ali aquele teu objetivo principal como pilar que vai te mover. Eu
sou um mero mortal, tá? Eu sou um mero mortal, eu não sou o artista mais talentoso, nem passo nem perto disso, tá? Claro que eu tenho qualidades, não estou aqui me sabotando, mas eu sei o meu lugar, eu sei o que eu sei e o que eu não sei. Eu não tento fingir o que eu não sou, tá? Eu não vou a público para falar sobre assuntos que eu não entendo, não domino. Quando eu não sei, eu falo que eu não sei, né? Eu sei qual é o meu lugar e o meu objetivo sempre foi e continua sendo viabilizar a produção e publicação dos projetos da CRAS. Portanto, se existe algo que você queira aprender comigo, né, e o que você queira talvez tomar a CRAS ou a mim como referência para você, olhe para o que a gente já fez e deu certo. Eu não consigo ensinar ninguém a ter talento, eu não ensino ninguém a ser gênio, eu não ensino ninguém a fórmula do sucesso, mas eu consigo ensinar o que eu aprendi. Eu consigo ensinar o que me trouxe até aqui. E se eu sou um mero mortal e eu consigo hoje viver da minha marca, consigo hoje fazer uma exposição profissional da forma como eu sempre gostaria que eu tivesse feito o Thiaguinho lá de 20 anos atrás quando começou, se eu conseguir, você também consegue. Tudo o que a CRAS representa, pode representar para você é qualquer um pode fazer o que eu estou fazendo. É só ter essa serenidade que eu falei, ter essa autocrítica que eu falei, saber analisar, não perder o foco e a cada tomo se levantar. Continua tentando, sempre. E paciência, porque as coisas levam tempo. E se você quiser conhecer mais dos nossos quadrinhos, vou ficar muito feliz que você vê ali no nosso site, lê alguma obra nossa, talvez você acompanhe o canal, os vídeos, mas talvez nunca tenha lido um quadrinho meu, que não tem problema, mas eu vou ficar muito feliz e honrado se você me der também essa oportunidade de ler os nossos quadrinhos, ou até apoiar um novo projeto aí, que é o Animário, Os Amigos Secretos, que está no Catarse ainda no momento de publicação desse vídeo.